Mensagem de fé. Que a paz do Senhor esteja com você. Hoje convido você a entrar em um momento sagrado, um encontro direto com o coração de Deus. Após esta oração, seus filhos e netos estarão sob o cuidado divino, protegidos e abençoados pelo poder do Altíssimo. Nenhum mal poderá frustrar os planos do Senhor para a sua família, pois aquele que confia nele jamais será abalado. Há uma promessa eterna em Salmo 37:25. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa palavra é viva e verdadeira. Deus não apenas cuida de você, mas também da sua descendência. Ele é o Deus de gerações, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E hoje, Ele também é o Deus da sua família. Mesmo que o mundo esteja cheio de perigos, tentações e caminhos confusos, os filhos e netos daqueles que oram com fé são cercados por anjos, guiados pelo Espírito Santo e sustentados pela promessa. Você pode descansar no Senhor, porque o cuidado dele vai muito além do que os seus olhos conseguem ver. Talvez você se preocupe com o futuro deles, com as amizades, com o trabalho, com as escolhas, com o coração e com a fé. Mas o Senhor diz hoje ao seu coração: confie em mim, eu estou no controle da vida dos seus filhos e netos. Antes mesmo que eles existissem, Deus já os conhecia. Antes que você sonhasse com o nascimento deles, o Senhor já os havia escolhido e separado para um propósito especial. Eles não estão neste mundo por acaso. Eles têm um chamado, um destino traçado pelas mãos do Criador. E é por isso que esta oração é tão poderosa. Porque quando um pai, uma mãe, ou até mesmo um avô ou avó se colocam de joelhos e clamam pela sua descendência, o céu se move. Deus ouve o clamor de quem intercede por amor. Feche os olhos agora e diga: Senhor, eu entrego os meus filhos e netos em tuas mãos. Cuida deles como só tu sabes cuidar. Livra-os de todo o mal, de toda má influência, de toda a armadilha do inimigo. Que os teus anjos os guardem e que o teu Espírito Santo os guie em todos os caminhos. Sinta a presença de Deus neste momento. Ela é suave, protetora, envolvente. Ele está visitando cada um deles agora, mesmo que estejam longe fisicamente. Deus não conhece distância. Ele é onipresente e toca corações onde quer que estejam, na escola, no trabalho, na rua ou até mesmo em outro país. O Salmo 121 declara: O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre. Essa promessa se estende aos seus filhos e netos. O Senhor os guarda de manhã, à tarde e à noite. Guarda quando dormem, guarda quando andam. Guarda os pensamentos, os passos e os sentimentos. Talvez alguns deles estejam enfrentando momentos difíceis, rebeldia, desânimo, tristeza, ou se afastaram de Deus. Mas saiba, nenhum filho se perde das mãos de quem ora com fé. Pode demorar, mas Deus os trará de volta. O amor e as orações de uma mãe, de um pai ou de um avô são sementes que nunca morrem. Mesmo quando o coração deles parece distante, o Espírito Santo continua trabalhando em silêncio, moldando, convencendo e chamando de volta para os caminhos do Senhor. Ore assim: Senhor, toca o coração dos meus filhos e netos, tira deles toda a frieza espiritual, todo engano, toda a influência contrária à tua vontade. Renova a fé, reacende o amor por ti e faz com que eles reconheçam o teu cuidado em cada detalhe da vida. A sua oração é como um escudo invisível em volta da sua família. Ela quebra correntes espirituais, desfaz maldições hereditárias e abre caminhos de bênçãos. Há poder nas suas palavras quando elas são ditas com fé. A Bíblia diz em Provérbios 22:6: Instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Isso significa que toda semente plantada no coração de uma criança, toda palavra de fé, todo exemplo de amor, toda oração feita por ela, permanece viva, mesmo que o tempo passe. Os filhos e netos que crescem ouvindo sobre Deus jamais esquecem a presença dele. Mesmo que se afastem por um tempo, algo dentro deles os chama de volta. Esse algo é o Espírito Santo.
Por isso, nunca pare de interceder. Cada vez que você ora, o céu registra. Cada lágrima derramada por eles é guardada por Deus. E no tempo certo, essas orações se transformarão em testemunhos. Talvez você nem veja todas as respostas agora, mas a sua fé está construindo um legado eterno. Você está escrevendo uma história espiritual para a sua família, uma herança de fé que o tempo não apaga. Os seus filhos e netos serão frutos de uma geração que ora, confia e permanece firme no Senhor. Deus está levantando os seus como luzes neste mundo. Pessoas de caráter, de amor, de sabedoria e de fé. Eles serão bênção onde passarem. Serão instrumentos do reino, tocando vidas e levando a presença de Cristo a muitos corações. Declare agora, Senhor, que os meus filhos e netos sejam como árvores plantadas junto às águas, que deem frutos no tempo certo, que suas folhas não murchem e que tudo quanto fizerem prospere. Essa promessa está no Salmo 1 e ela é real. O Senhor vai fazer florescer o futuro da sua descendência. Mesmo que as circunstâncias sejam difíceis agora, confie. Há uma colheita preparada. Deus é fiel. E se você sente medo do futuro deles, do mundo, das más influências, lembre-se, o poder de Deus é maior do que qualquer ameaça. Os filhos e netos dos justos têm uma cobertura espiritual que o inimigo não pode atravessar. Eles são guardados pelo sangue de Jesus. Eles são marcados pela promessa. E se você sente medo do futuro deles, do mundo, das más influências, lembre-se, o poder de Deus é maior do que qualquer ameaça. Os filhos e netos dos justos têm uma cobertura espiritual que o inimigo não pode atravessar. Eles são guardados pelo sangue de Jesus. Eles são marcados pela promessa. Eles não viverão em confusão, medo ou perdição. Eles serão ensinados pelo próprio Deus, nas decisões, nas amizades, nos relacionamentos e nas escolhas. E ainda que o inimigo tente se levantar, não prevalecerá. Porque o Senhor é escudo em volta da sua família. Ele é a muralha que protege os seus amados e o fogo que afasta o mal. Ore comigo agora com todo o coração. Senhor, cobre meus filhos e netos com o teu sangue precioso. Onde quer que estejam, sejam cercados pela tua presença. Dá-lhes sabedoria para escolher o bem e rejeitar o mal. Livra-os das más companhias, dos perigos visíveis e invisíveis. Guia seus passos e abençoa suas jornadas. Que eles sejam fortes na fé, cheios do teu espírito e usados para a tua glória. Que em cada um deles haja um propósito celestial se cumprindo. Amém. Sinta agora o renovo espiritual que está vindo sobre você e sobre a sua descendência. Deus está liberando um manto de proteção sobre os seus. Um escudo de luz, uma cobertura espiritual que cercará sua família por todos os lados. E se algum filho ou neto estiver longe, espiritualmente ou fisicamente, creia, Deus vai trazê-lo de volta. Ele nunca desiste de ninguém. E quando o Senhor promete, Ele cumpre. A partir de hoje, declare com fé todos os dias: meus filhos e netos pertencem ao Senhor Jesus. Nenhum mal os tocará. Eles andarão em retidão, prosperarão e serão exemplos de fé neste mundo. E assim será, porque a palavra de Deus nunca volta vazia. Ela se cumpre no tempo certo, e você verá com os próprios olhos os frutos da sua oração florescendo em cada geração. Amém. O céu ouvirá esta oração e você verá o agir de Deus sobre a sua descendência. Se você crê no poder transformador de Jesus, escreva Amém nos comentários e permaneça até o final, pois esta oração mudará a história da sua casa. Desde o princípio, Deus estabeleceu a bênção sobre as famílias. A Bíblia mostra em Mateus 1,6 que Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão. A linhagem continuou abençoada, porque Deus tem compromisso com os que são fiéis a Ele. Ana, mãe de Samuel, entregou seu filho ao Senhor antes mesmo de ele nascer. E Deus o fez um grande profeta. Jó intercedia todos os dias por seus filhos, apresentando-os diante do Altíssimo. Maria, mãe de Jesus, guardava em seu coração tudo o que Deus revelava sobre o seu filho. A intercessão dos pais tem poder, e Deus honra aqueles que oram pela sua descendência.
Mesmo que seus filhos ou netos estejam distantes dos caminhos de Deus, não pare de orar. O Senhor é aquele que busca a ovelha perdida e a traz de volta. Nenhuma oração feita com fé é em vão. A Bíblia ensina que quando colocamos Deus como alicerce da nossa casa, nada pode destruí-la. Por isso, se você quer ver sua família protegida, guardada e fortalecida, una sua fé agora e ore com todo o seu coração. Oração de proteção pelos filhos e netos. Senhor Deus Todo-Poderoso, entro na tua presença com fé, porque sei que só tu podes guardar e proteger aqueles que amamos. Hoje, eu te entrego meus filhos e netos, um a um, em tuas mãos. Tu conheces cada coração, cada batalha, cada tentação e cada caminho que eles percorrem. Por isso, peço que os cubras com tua poderosa proteção. Livra-os do mal, dos ataques do inimigo, das más influências e de toda a armadilha que o inimigo possa colocar em seus caminhos. Guarda a mente deles, Senhor, para que não sejam confundidos pelas mentiras deste mundo. Protege o coração deles, para que permaneçam firmes na tua verdade. Onde quer que eles estejam agora, que sintam a tua presença poderosa, os cercando como um escudo inquebrável. Pai amado, enche meus filhos e netos com o teu Espírito Santo. Dá-lhes discernimento para escolher o bem e rejeitar o mal. Que em cada decisão da vida, na escola, no trabalho, nas amizades e na família, sejam guiados pela tua sabedoria. Declaro bênção sobre a vida deles, que sejam saudáveis, protegidos, felizes e cheios de paz, que tenham corações gratos, tementes a ti, e que a nossa casa seja um lugar de amor, harmonia e presença do Espírito Santo. Senhor, oro também pelos filhos e netos que ainda não te conhecem, que o teu amor os alcance e os transforme. Se estão longe, traz de volta. Se estão feridos, cura-os. Se estão confusos, traz clareza. Coloca anjos ao redor deles para guardá-los de todo acidente, enfermidade e perigo. Que sejam protegidos em todos os seus caminhos e que nenhuma tragédia os alcance. Ensina-os a amar tua palavra e a buscar a tua presença diariamente. Senhor, dá-lhes sabedoria e um coração humilde. Afasta deles o orgulho, a vaidade e toda influência que os afaste de ti. Que seus passos sejam guiados pela tua vontade e suas palavras tragam vida e luz onde estiverem. Se algum deles estiver cansado, fortalece. Se estiver perdido, guia. Se estiver ferido, consola. Que nunca se afastem do teu amor e que encontrem em ti a força para continuar. Pai, eu creio que tu és fiel para cumprir tuas promessas. Por isso declaro que meus filhos e netos são abençoados, protegidos e guiados pelo teu Espírito. Nenhuma palavra negativa, maldição ou força contrária poderá atingi-los. A minha família pertence a ti, Senhor, e declaro que nossa casa será sempre um lugar onde teu nome é exaltado e tua presença habita. Em nome de Jesus, amém. Se você orou com fé, creia. Deus já está agindo na vida dos seus filhos e netos. O Senhor é fiel e vela por sua palavra para cumpri-la. Não importa os desafios, Ele é poderoso para transformar qualquer situação. Confie e descanse no cuidado divino. Todos os dias trago aqui mensagens e orações para fortalecer sua fé. Por isso, te convido a tornar esse momento uma prática diária. Ore, creia e compartilhe esta oração com quem você ama. Siga este canal, ative o sininho e junte-se a essa corrente de fé e proteção. Deus te abençoe, abençoe sua família e que a paz dele reine em sua casa. Nos vemos na próxima oração. Fique com Deus.